Então vamos lá, galera, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema que é um super tema. Qual que é o meu objetivo na vida? Você que está perguntando isso para o espelho, para o marido, para o irmão, para a irmã, para o amigo, amiga, para Hashem. Qual que é o meu objetivo na vida? Pessoal, Torá, ele veio para esse mundo, desceu para esse mundo há 3.300 anos para construir o ser humano e não para fazer mágica. Por isso que mesmo eu sendo um rabino, que sou atrelado por muitas vezes a assuntos de Segulá ou Kabbalah, saibam que a minha ideologia de vida é construção. Não existe Segulá rico, Segulá se trabalhou, Segulá caiu mulher do céu, Segulá os filhos já são bem tratados e educados. Segulá é uma ajudinha. O que nós precisamos é isso, da nossa Torá. Então, alô, todos os judeus que são o público-alvo dessas aulas, nós precisamos cumprir a nossa Torá. Bem como Bnei Noach que assistem, 7 leis de Noah. Pessoal, e acontece o seguinte, para a gente começar a responder essa pergunta, que para cada ser humano é diferente a resposta, a gente precisa saber, primeiramente, o que o corpo quer de mim? O que a alma quer de mim? E o que a Hashem quer de mim? Se você souber responder essas 3 perguntas, você chega longe, muito longe. Então vamos começar? O que o corpo quer? O corpo quer só prazer. Freud já dizia, os maiores prazeres estão baseados em relação sexual, fazer número 1, número 2 no banheiro, comer. A vida é baseada excentricamente no prazer. O corpo, o que ele quer é se aprazerar. Quanto mais você der prazer para o corpo, mais ele tem alegria. Não felicidade, porque essa palavra não condiz com o corpo. Felicidade é um estado de espírito equalizado e que se torna eterno, junto com a vida física e até a vida espiritual. Alegria não. Alegria está conectada a prazer. Momentâneo, timing, feeling, só naquela hora. A gente vê, pessoal, que o corpo, ele não tem como se saciar por completo. E a Hashem fez essa regra de propósito para me ajudar, para te ajudar a gente chegar no objetivo. E é por isso que o rei Salomão fala Vegam hanefesh lo temale, em português, e a alma não tem como ter o prazer do corpo. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Óbvio que tem coisas que têm conexões entre o corpo e a alma. O rei Salomão está querendo tocar num ponto muito específico, que é a regra da minha e da sua vida, que é Gam hanefesh lo temale. Você não tem como rechear, temale, que é completar não é preencher, temale, verbo limalot, preencher. Você não tem como preencher a sua alma com prazeres físicos, porque a alma não tem prazer disso. Ah, Rabino, mas se o prazer físico tiver a ver com o mitzvah, com o mandamento da Torá, aí pode, porque o mandamento está te causando um alimento espiritual, e a alegria que você está tendo física é um bônus, é devido à piedade de Hashem. Porque se eu te perguntar, Hashem ele é mais piedoso ou ele é mais severo? Ele é mais piedoso. Se ele fosse mais severo do que piedoso, ninguém aguentaria esse mundo. Um instante de pecado precisa morrer. Hashem é muito piedoso. A gente faz quantos erros na nossa vida, quantas besteiras a gente repete, e Hashem está lá, querendo que a gente faça um grande estrondo na vida de todos nós. O grande estrondo é causado pelo fato de que nós vivemos com a consciência mais tendenciada e apontada para o corpo. E dificilmente nós conseguimos, através de uma reflexão, reza, profundidade, nós conseguimos ativar quais são os valores da alma, para saber o que eu preciso agora, hoje, domingão, o que eu preciso fazer por mim, pelas pessoas próximas, para Hashem. E aqui começa a grande dificuldade baseada nessa dualidade. Tudo nesse mundo que é dual, que fica entre duas opções, começa a dificuldade. A gente sabe, eu falo isso nas minhas aulas do canal, do YouTube, falei também na aula sobre numerologia, explicação das letras, que a partir da segunda letra, que cada letra do alfabeto judaico representa um número, a partir da segunda letra, que é Beit, é o número 2. O número 2, ele é o pai e a mãe
do plural. Ele é um. 3, 4, 5 são plurais também. Quem é o primeiro? Quem abriu a porta da bifurcação entre dois caminhos do plural? É o número 2. Por isso, quando você está fazendo prova de múltipla escolha, prova objetiva, tem lá 5 respostas. Normalmente 3 fica mole de saber que não são, sempre tem 2 que estão quase igual. Sempre entre as duas. Baseado na nossa tendência de pessimismo e vários outros fatores, muitas vezes a gente escolhe a resposta errada. Vira até piada, a gente fica até com essa autocrítica exagerada, autoperseguição de que entre duas respostas a gente sempre erra. Isso porque o mundo é dual. A partir do momento que entra entre uma barreira que fica entre duas opções, aquilo que divide o ser humano, o corpo e a alma. Então, se nós soubermos o que o corpo quer, o que a alma quer, como nós estamos começando a conversar aqui, nós saberemos exatamente no final da história qual que é o meu objetivo na vida. O problema é que nós gostamos de mágica. Nós gostamos das coisas num estalo. Nós queremos simplesmente que caia do céu. Hashem, quando viu Adão querendo ver as frutas crescerem, Adão, primeiro homem do mundo, não viu isso acontecer. Até que Hashem disse: você primeiro tem que rezar para mim, pedir. Primeiro você tem que entender a hierarquia desse mundo. Quem é o Pai, quem é Hashem, quem é o Filho, quem é você. Você tem que entender a ordem das coisas. Porque senão eu vou te dar o peixe, mas você jamais saberá pescar. Então não vou ter te construído, eu simplesmente vou ter dado mesada, miséria para você. Porque um presente eterno, da qual a gente nunca conquistou, ele se torna a nossa pobreza intelectual, mental, também física e monetária. Pessoal, o que a nossa alma quer? A nossa alma floresce a partir de prazeres espirituais. Os prazeres espirituais acontecem através de uma regra que a gente já colocou nesse mundo, e não há nenhuma grande novidade na minha aula como Rabino Elial dizer para você que são os mitzvot, os mandamentos da Torá. Entenda de uma vez por todas. Se você for para um jogo de futebol, jamais pense para o cara que vai fazer lateral tentar fazer gol com a mão. Porque isso está fora de regra. Jamais tente pedir para o goleiro, quando ele sai do gol e vai até o meio de campo jogar, dizer: não, mas pega com a mão, você é o goleiro, a luva serve para isso. Não, calma, ele não pode pegar com a mão aqui, é só lá. Imagina você trazendo um nativo aborígena da Austrália. Porque índio no Brasil tem um monte que já está muito socializado, né? Pega um aborígena na Austrália, que come gente, normalmente come canguru, vai contar, na época da crise, vai gente mesmo. Pega um aborígena da Austrália, leva ele para um jogo de futebol, ele vai ficar louco. E você vai dizer para ele: vem cá, esse cara que está pegando com a mão para jogar ali no canto, que no caso é a lateral, por que ele não joga com a mão? Aí você vai dizer: não, porque não pode jogar com a mão, futebol com o pé. Aí o cara: então por que ele pegou com a mão? Ah, porque nesse caso pode. Aí a bola chega no goleiro, o goleiro também pega com a mão. Ele falou: peraí, o aborígena diz: você falou que futebol com o pé? Porque o goleiro pegou com a mão. Ele falou: não, é porque o goleiro, somente ele, na área pequena, na área grande, né, se não me engano, ele pode pegar também a bola. Ah, então beleza, mas é só com o pé, só com o pé. A bola sai e vê um gandula, ou o próprio técnico devolve a bola. Fala: não, você está de brincadeira. De novo o cara jogando com a bola? Fala: não. Esse cara só está ajudando o jogo a transcorrer mais rápido. Mas ele não é nenhum jogador. Ah, mas se ele não é um jogador, por que ele está mexendo na bola? Porque ele está ajudando o jogo a ocorrer. Vai brincando com essas regras, com essa análise. Vai ter um momento que o aborígene ou vai ficar louco, ou ele vai entender que a regra é complexa e só daquele jeito funciona. Daqui a pouco ele vai para basquete e vai ver que é outra história. Nunca pode pé, nem que você queira. E ninguém chuta uma bola de basquete como gandula, porque chutar a bola estraga a bola de basquete. Então lá não toca no pé, nem que seja técnico, no goleiro, ninguém toca com o pé. E você vai vendo que o mundo tem regras. E o mundo somente tem regras porque o mundo é um reflexo do mundo espiritual. Não é à toa que o mundo em que vivemos se chama em hebraico Olam, que vem do verbo le'alim, que é ocultar. Diferente do futebol, onde cada vez que as regras ficam mais claras, a princípio fica mais gostoso assistir ou jogar. No mundo é o contrário. Quanto mais fica oculto, maior é o desafio. E quanto mais você consegue atravessar e transcender essa ocultação e entender Hashem, mais gostoso fica o jogo.
Porque quanto mais você entende o que Hashem quer de você, quanto mais você entende o que você precisa se presentear, dar a si mesmo, o quanto você deve se amar, o quanto você deve se entender o próximo, mais gostoso fica. Porque você vê que as regras funcionam. Igual no futebol, quando o cara dá aquele chute de longe, quase de meio campo. Eu não sou de futebol, mas eu lembro uma Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho. Não sou tanto de futebol, sou pouquinho. Ronaldinho Gaúcho, um jogo acho que contra a Inglaterra, ele chutou na falta quase do meio campo. Nunca vi um jogador igual a esse Ronaldinho Gaúcho. Ele chutou numa falta, ele viu que o goleiro estava adiantado, a bola foi... Acho que todo mundo aqui que já viu futebol alguma vez na vida conhece esse lance. Ele entendeu a regra. Ele entendeu a falha do goleiro. Pessoal, qualquer coisa na vida pode ser uma regra. Beber um café quente e queimar a boca é uma regra. Contente-se. Contenha os seus desejos. Saiba um momento. Não há nada nesse mundo, por mais banal que pareça como futebol, que não venha te ensinar muitas regras. Porque no fundo, cada coisa que acontece nesse mundo é meramente um reflexo do mundo espiritual. Num nível mais alto de Kabbalah, se eu perguntar para você, copo existe no mundo espiritual? Copo não existe no mundo espiritual. Mas existe a essência espiritual que formou a ideia do copo, a matéria do copo, a ferramenta para a qual ela é utilizada. O que significa isso? Significa que existe uma sensação, um feeling no mundo espiritual, que normalmente está atrelada a alguma cor no mundo espiritual, e que através dela desce um tubo de energia que materializa-se no mundo através da ideia de um kli, que é um copo, uma bacia, uma panela. Então tudo que a gente vive no mundo físico é um aprendizado eterno para o espiritual. Se nós entendermos que o corpo, o que ele quer, e o que a alma quer, nós começamos a ser meuzanim, a sermos equilibrados, como a gente falou na aula passada, equilibrado está ligado em hebraico a palavra oznaim, que é ouvido, né? Você tem um labirinto, você tem um líquido interno que fica ali girando para que haja equilíbrio perfeito. Assim também a gente tem que ser equilibrado entre corpo e alma. Como fazer isso? Entendendo qual é o fundamento desse mundo. Antes de saber qual é o meu objetivo na vida, primeiro, qual foi o objetivo da criação do mundo? Se você sempre tiver a resposta na ponta da língua, você é o primeiro a se dar bem. Hashem criou o mundo para fazer bem com a criatura, principalmente o ser humano. Porque o animal não tem muita diferença um do outro. Eu digo não diferença um do outro, cachorro de vaca tem muita diferença. O que eu quero dizer é que se você pega duas vacas, uma não é jogadora de futebol e a outra por acaso está no rebanho, mas a outra é jogadora de futebol. Não, vacas de forma geral têm a mesma carinha, fazem as coisas parecidas, mu, e a vida continua. O ser humano pode ir, quase que do céu à terra a diferença. Um é astronauta e outro trabalha literalmente com a terra, garimpeiro. Um entende astrofísica e outro não consegue entender 2 mais 2. Você tem diferentes níveis de inteligência, sabedoria, discernimento, persuasão, fala, talentos e tudo mais. Como eu faço para entender qual é o meu objetivo na vida? Primeiro a gente tem que partir do ponto, então, que o corpo quer, que a alma quer, regras do jogo do mundo físico baseado no espiritual que a gente falou, o que a Hashem quer de mim, e equilíbrio entre corpo e alma. A regra é simples. Tudo que você der ao corpo é temporal. Vai ficar só por aqui mesmo. Pensa o quanto vale a pena investir. Às vezes vale e às vezes não. Na alma é para sempre. Pensa o quanto vale a pena pecar e fazer erros graves. Não vale. E quanto vale a pena investir em atos de mitzvot, mandamentos, boas ações. E isso vai ser para toda a eternidade. Galera, tem algumas formas, né, de você ver o quanto o ser humano ele precisa de ferramentas para construir o seu eu. Tem uma forma de pensar assim, uma forma de conseguir entender. E a forma de conseguir entender é você jamais esperar respostas grandiosas do mundo físico. O mundo físico não pode fazer nada por você. Ele é um cenário. Ele é a ferramenta. Alguém chega e te fala, olha, como é que você ganha tanto dinheiro? O cara responde, eu mexo na bolsa de valores.
Aí o primeiro pergunta, o que você usa para isso? Ah, uso um computador e um mouse. O cara vai com o computador e um mouse e fica balançando para ver se sai dinheiro. A ferramenta, ela jamais pode ser chamada de objetivo. Por isso, guardem uma regra para sempre na vida de vocês. E eu vou tentar guardar para mim também com todo o coração. Quanto mais você espera desse mundo físico, mais você irá se frustrar. Quanto mais você espera desse mundo físico, mais você irá se frustrar. Não tem como fugir dessa regra. Ela é dolorida, porque a verdade, ela é pesada, ela é difícil de se carregar, mas vale a pena, cara. Ela é a verdade. A verdade sem o entendimento cronológico de começo, meio e fim, ele acaba por si só. Vamos fazer entender. Você pega a palavra em hebraico que é verdade. Como se fala verdade em hebraico? Emet. Emet. Com T de tatu no final. Emet. Tem 3 letras. Aleph, que é o A. Me, que é Mamemimamu. E Tatetitotu. Emet. 3 letras. A Torá fala que o Golem, que é aquele boneco com alma, que eu tenho uma aula inteira sobre ele no canal, quando se apagava a letra Aleph, que é a primeira letra A, ficava Met, morto. Toda vez que a verdade é retirado dela, Hashem, o progenitor de tudo, o motivo de tudo, tudo se torna morto. Por isso que a palavra em hebraico verdade, se apaga a primeira letra, que é Aleph, que A é a primeira letra que representa a numerologia 1, que é um Deus, se torna morto. Tirou Deus de cena, acabou, meu brother. Ah, Rabino, mas eu não queria estudar sobre o objetivo da minha vida de uma forma tão religiosa. Independente se você queira chamar de religiosa, tirou Hashem de jogada, você tirou tudo. Porque Hashem é tudo e tudo é Hashem. Ponto final. Pessoal, existem obviamente várias categorias de aprendizados para a gente entender nosso objetivo na vida. Um deles está atrelado ao quê? Está atrelado a confiança e fé em Hashem. Quanto mais você tem fé e confiança em Hashem, mais você também terá confiança em si mesmo. E você terá muito mais alegria e também estado de espírito pleno, que é a felicidade. E para isso eu vou te explicar o porquê vale tão a pena trabalhar sobre medos, estresse, pânico, ansiedade, depressão e tudo mais. É sabido já por pesquisas, e hoje em dia já é ciência, claro. Os pontos centrais do cérebro, que liberam serotonina, endorfina, qualquer tipo de substância que cause prazer, ele só é gerado e ocorre por muito pouco tempo. Os prazeres que o ser humano sente físico, eles ocorrem muito rápido, por pouco tempo. Isso é de propósito para que você aguente. Se eu tivesse sempre o cafezinho com leite da Berta, o cheesecake aqui que a Berta me trouxe, e minha língua fosse da cabeça até o pé, eu ia ficar 1 hora sentindo gosto. Aí nenhum ser humano aguenta. A Hashem, ele te deu 10 a 12 centímetros de língua até abaixo aqui da garganta, que é o que você vai sentir do gosto da comida. Para quê? Para você conseguir aguentar, para você conseguir passar por cima, para você conseguir se conter nas horas principais de Jesus. Berta, Baruch Hashem. Tô vendo que o YouTube aqui já está um tempo aqui parado. Eu falei pra você, tô aqui tentando falar. Ah, é? Não vi você me falando bem lá. E agora, peraí, então foi o seguinte. Uau. Galera, peço desculpas aqui, tô vendo que no do YouTube está... Eu vou parar aqui no do YouTube e vou voltar com o vídeo, peço desculpas pelo ocorrido, mas o Facebook também parou? Não. Facebook não. 129 pessoas. Ok, galera. Vamos rapidinho, pessoal. Rapidinho, a gente está começando aqui uma outra live no YouTube, peço desculpas pelo ocorrido, vamos ser bem rapidinho aqui. Pra gente continuar a nossa aula. Tô tão focado que eu esqueci de ver tudo e não estava sabendo. Pessoal, vamos lá. Tentei te avisar aqui também, não. Essa aí que também não estava vendo.
Qual é o meu objetivo? Maravilha, pessoal. Estamos aqui começando no YouTube uma nova live. Quem prefere no YouTube, vem para o YouTube. Se Deus quiser, vai funcionar perfeitamente agora. Às vezes tem uma queda de internet, conexão baixa. Ok, galera, estamos ao vivo agora também no YouTube, no grande YouTube. Tá bom, galera? Estamos no YouTube e no Facebook agora. Shalom, shalom a todos vocês. Todo mundo está entrando aqui no YouTube também. Galera, deixa eu fazer brahá aqui para as mais de 130 pessoas que estão ao vivo no Facebook. O YouTube ainda está começando a entrar. Bezat Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyah b'dvaro. Maravilha com esse cafezinho com leite. Pessoal, então é o seguinte. Como é que funciona a regra da vida em relação a medos, confiança e fé em Hashem? Bora entender? Quanto mais você tem erros, pecados, quanto menos você constrói o seu eu, mais tristeza, menos sucesso na vida e muito mais dificuldade de entender o seu objetivo na Terra. Por outro lado, quanto mais reflexão, quanto mais arrependimento de coração, quanto mais consertos no seu eu desde a base. O que é desde a base? Olhando as suas qualidades e os seus defeitos que você nasceu com elas ou acabou desenvolvendo por qualquer motivo. Você tem muito mais chance de ser feliz, ter alegrias, sucesso e cumprir o objetivo na vida. Não adianta passar por essa aula e esperar que vai cair do céu. Faça todos esses conselhos que a gente está dando, que eu estou dando para vocês nessa aula, e vai dar certo. Pessoal, vou falar para vocês uma experiência que o Rav Zamir Cohen conta. Estamos voltando aí, já está com 200 pessoas, agora está aumentando. O Rav Zamir Cohen aqui de Israel conta sobre uma pesquisa que foi feita em Israel, bem simples. O que foi feito? Entra um professor com crianças e fala, olha, cada um vai ganhar um chocolate. Tum, 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 tum. Eu não sei o número de crianças na pesquisa, vamos supor que é 10. 10 crianças. E aí o professor falou, mas calma. Pode comer agora, mas quem esperar 10 minutos e eu vou embora, quem esperar eu voltar daqui a 10 minutos, vai ganhar mais um chocolate, vai ter 2. Quem comer e não suportar, a vontade não ganha. O professor foi embora. E ficou uma câmera olhando para cada criança, para estudar tudo sobre os atos da criança. Algumas, óbvio, olharam o chocolate, falaram, vou comer, abriu, comeu. O que eu tenho a ver que daqui a 10 minutos eu ia ganhar? Isso é lá na frente. E a criança nem sabe desenvolver esse pensamento de forma clara. É o que ele sente. Ele pega, é o que eu tenho agora, come chocolate. Outras crianças ficam olhando e falam, melhor aguentar, que 10 minutos vai ter outro chocolate, vale a pena, não vou comer não. E tem até um tipo de criança que vai fechar o olho e tentar afastar o chocolate, criança, que fica mais fácil, quanto menos eu olho, fica melhor, que é uma atitude pura que o adulto. Pessoal, o que acontece? Passou 10 minutos, a maior parte das pessoas comeram o chocolate. E algumas conseguiram se conter. Essa pesquisa procurou acompanhar alguns grupos com que eles fizeram a experiência durante alguns anos. A cada tantos anos, perguntava como é que estava essa pessoa. Tudo. E eles perceberam uma conexão nessa pesquisa muito interessante. Que justo os alunos, as crianças, que conseguiam se conter e aguentar, esperar o seu momento, eram as crianças que lá na frente tiveram mais sucesso no trabalho, emocionalmente falando, na sua estabilidade emocional e no casamento. E as pessoas que logo comiam eram as pessoas que tinham mais facilidade de desenvolver alguma dificuldade maior ou alguma falta de sucesso na vida. Isso é uma regra clara da nossa Torá. Lo lidhok et hasha'ah.
Nunca pressione a hora certa. Não empurre a hora certa. Não bote a hora certa de forma pressionada, dizendo eu quero que seja agora. Existe uma hora certa. E se você quiser, reza para Hashem para que mude a hora. Mas espere também qual é a resposta que ele vai dar. Senão a gente está querendo ser o que pede e está querendo ser o próprio Deus que já responde. Eu respondo para mim mesmo o que eu quero. Que nem lá o Chaves, quando ele quer comprar churros, ele fala que vai comprar churros, ele dá a volta e ele é o seu Madruga e dá o troco, aí ele volta de novo, quer os churros, dá a volta. Ele é os dois caras ao mesmo tempo. O mundo não funciona assim. Esse aqui é o maior exemplo que você pode na sua vida. Ensinar as pessoas a entenderem o seu objetivo de vida e a saberem como ter sucesso. Kiddush, momento que o pai judeu vai sentar, em pé vai fazer o Kiddush, com suco de uva ou vinho. Quanto mais crianças tem, melhor ainda a gente passar pelo suco de uva, que é tão mitzvah quanto, e é o ideal porque não tem álcool. Ele senta. O que a criança pequena vai fazer? Vai dizer, me dá, me dá, me dá. O pai toma um gole, toma o que tem que tomar. E fala, calma, primeiro a mamãe, passa para a esposa. E a criança pequena fala, me dá, me dá, me dá. A mãe, se tem os avós em casa, os avós. Depois os irmãos mais velhos, se tiver um primo mais velho. E depois o pequenininho, que está lá, chatonildo, chatinho, me dá, me dá, me dá. E ele vai lá e recebe o suco de uva. Olha quanta coisa aquela criança pequena aprendeu numa mitzvah. Ele aprendeu que na vida existe hierarquia. Primeiro reza para Deus, depois o pai toma, a esposa, os avós, os irmãos mais velhos. Então aqui existe respeito a Hashem, aos pais e avós, aos irmãos mais velhos. Aqui existe também saber que tudo tem a sua hora. Eu sei, filho, que você quer logo tomar o suco de uva, é gostoso. Mas calma, tudo tem a sua hora. Primeiro outras coisas precisam acontecer. E a criança vai aprendendo regra. O seu filho pequeno já começa a saber falar com 3 anos, 2 para 3. Ele vai comer um chocolate, você fala, calma, vamos fazer uma brahá juntos? Vamos fazer a bênção antes. Não com raiva, não obrigando o filho. Não, calma, doçura. Filho, tá. Eu com a minha filha de 3 anos. Fala 2, 3 palavras. Talvez saiu em hebraico. Tá ótimo, ela tá aprendendo. Ela se segurou por alguns segundos, às vezes até 30 segundos, com o chocolate na mão, para fazer a brahá para comer. Quanto aquela criança aprendeu? O quanto que aquela criança vai ter a possibilidade de se conter durante a vida. Essa é uma das ferramentas mais poderosas para a pessoa ter sucesso. Pessoal, sem isso, realmente fica muito difícil. Sem esse trabalho, fica muito difícil a gente conseguir chegar no nosso objetivo de vida. Depois que nós trabalhamos tudo isso que nós falamos aqui nessa meia hora, depois que nós trabalhamos tudo isso que nós estamos contando, depois fica fácil, fica moleza saber o objetivo na nossa vida. Quais são os meus talentos? Quais são as minhas facilidades e dificuldades, que não é a mesma coisa que talento. Às vezes eu tenho o talento de desenhar bem, mas eu não tenho a facilidade de conseguir ficar com a bunda sentada na cadeira. Eu tenho talento, mas eu não tenho essa facilidade. Então eu tenho que olhar os meus talentos, as minhas facilidades, as minhas dificuldades, as minhas características como um todo de vida, as minhas características de personalidade. E o principal, saber qual é a vontade que sai do meu coração sem eu precisar fazer esforço. Algumas pessoas na história do mundo disseram uma frase famosa. Algumas pessoas. Faça o que você ama, o seu trabalho, e assim você jamais precisará trabalhar. Porque se você faz o que você ama, não chega a ser um trabalho no sentido de exercer dificuldade para si. É o seu prazer. Faça o que você ame. Você nunca vai precisar trabalhar. Alguns, um deles foi o Steve Jobs, da Apple, que falou isso. E a gente vê que assim é a vida e assim são as regras que estão dentro da lei na natureza de Hashem.
O Arizal, grande cabalista de 1500, ele fala: aonde estiver a sua maior vontade, talento, facilidade, lá está grande parte do seu objetivo de vida. Escutaram bem o Arizal, o maior cabalista do ano 1500? Aonde estão os seus talentos, facilidades, leveza, vontade natural, lá está parte grande do seu objetivo de vida. Número 2. Aonde você mais tem defeitos e dificuldades, que são aquelas gritantes, essas são justas as coisas que você mais tem que consertar na sua vida. Se você trabalhar tudo que a gente está falando e seguir essa regra dupla do Arizal, você vai arrebentar. Óbvio que ainda vão existir fatores de medo e outros motivos que você pode chegar e dizer para mim: Rabino, eu posso até ter minhas qualidades, mas eu vejo, por exemplo, aí subindo no YouTube, mais de 250 pessoas ao vivo, você pode chegar e falar: Rabino, eu, por exemplo, tenho um colega que é muito mais inteligente do que eu, muito mais bonito, e a pessoa que é bonita normalmente tem mais facilidade com o trabalho, por aí vai, o mundo é assim, muito superficial. A minha amiga, ela é mais inteligente, mais bonita, mais descolada. É ou não é que a gente toda hora pensa, escuta, olha para o lado e vê? Pessoal, tem uma regra que a Guemará, que é o estudo da Torá oral, nos ensina. Presta muita atenção nessa regra, que é mais uma regra de vida que você vai aprender hoje. Lefi horfa fasta. Em aramaico. Vamos passar para o português. De acordo com a inteligência, com a presteza da sua sabedoria, da sua inteligência, maior também são as chances de erro, de defeitos. Você conhece um cara que tem um QI muito alto, justo ele, por se achar o máximo, vira ateu, com uma facilidade incrível. Um cara que às vezes é muito inteligente, e de tão inteligente que ele não está nem aí mais para a esposa, para a família, porque ele quer fazer um projeto onde ele vai ganhar um prêmio Nobel. Isso é inteligente. Esse cara é um animal, não é inteligente. De acordo com a inteligência que o ser humano tem, maior é o shibush, em hebraico, a dificuldade da coisa desandar. E é por isso que tudo nessa vida é proporcional. É por isso que cada um nesse mundo recebe exatamente a força para conseguir resolver os seus desafios. O Hafetz Haim, um grande tzadik ashkenazi que morreu em 34, se não me engano, 33 ou 34, e vamos falar sobre a vida dele na quarta-feira, que é sobre o rabino que mais escreveu na história da humanidade sobre leis de Lashon Hara, maledicência, é impressionante. Vamos falar sobre a vida dele na quarta-feira, aula que vem. O Hafetz Haim, ele mesmo conta uma parábola rápida para você entender. Ele fala: olha, imagina que várias pessoas se encontram numa sala, portas fechadas, cada um numa mesa, e cada um tem um saco, uma bolsa, fica mais bonito, cada um tem uma bolsa, e dentro dessa bolsa está a vida da pessoa, as facilidades, dificuldades, decretos de nascença, desafios, tudo. A princípio, o Hafetz Haim fala, cada um na hora, por tendência humana, ele vai começar a olhar para a sacola, para a bolsa dos outros. E a tendência será: uau, poxa, legal aquele cara, hein? Vai viver até os 115 anos. Pô, queria essa vida. Olha aquele rico. Sério, por que minha vida é assim? O Hafetz Haim fala que no começo essa é a sensação. Mas quando a pessoa começar a fazer cálculos mais espirituais, olha o que eu tenho. Olha como é que eu posso resolver. Olha como é que é igual o Lego, tudo se encaixa. A minha facilidade resolve a dificuldade. A minha brahá que eu recebi de Hashem resolve um problema. No final das contas, o Hafetz Haim fala: nenhum ser humano que fizer as contas sobre a sua bolsa da vida irá querer mais a bolsa e a vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele vai dizer: tá maluco? Eu quero a minha vida, tá bom demais. É com ela que eu vou me dar bem e vou ter sucesso. Vejam, pessoal, que se a gente já sabe o que a alma vai dizer lá na frente, para que pestanejar e para que se rebelar agora?
Todo ser humano em forma de alma quando sair desse mundo, e a alma somos nós. Quem está falando aqui, o Eliel? É a alma. A alma está falando. A alma é a consciência, a alma é a vida. O corpo é uma roupa. Quando a alma sair desse mundo, ele entendeu o quadro inteiro, ele entender as facilidades, dificuldades, o que ocorreu, não ocorreu, ele vai rir dos problemas. Ele vai comemorar as dificuldades. Ele vai ver que ele se tornou vitorioso, caso ele tenha escutado os conselhos daquele que criou o mundo. Porque aqui não é questão de você ser humilde ou orgulhoso. Aqui é questão de você ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa burra. E não é ignorante. Ignorante é aquele que não chega a ele a informação. Burro é aquele que, mesmo tendo as possibilidades e a consciência, ele vai para o errado. Burrice do ser humano. Aquela pessoa que vê que ele vai ter coisas boas se assim ele fizer, escolhe o outro lado, é burrice. Ah, Rabino, mas poxa, querendo ou não, ele não sabia tão bem. Eu não estou julgando por completo. A gente está fazendo a análise que a Torá nos dá para a gente aprender. Quem vai julgar no final é Hashem. Mas não adianta a gente simplesmente só dizer, ah, mas ele não sabia. Ah, o cara vai se dar mal. Porque cada um, no final das contas, terá as consequências de acordo com seus pensamentos, falas e ações. E é por isso que o Porquê Avot, a ética dos pais, fala tanto. E bate tanto na tecla da frase, uma das principais do Ética dos Pais. Lembre de 3 coisas e você jamais irá pecar. Saiba que Hashem, ele vê tudo que você está fazendo, ele escuta tudo que você fala, e ele anota todos os seus atos num livro. Sabendo disso, você não irá pecar. A dificuldade é ter a consciência disso. A partir daí, galera, é só festa. A partir daí, você tem essa base que a gente falou nos últimos 40 minutos. Então você tem o quê? Você tem as ferramentas para saber entender os sinais que a gente te dá. E com esse conhecimento básico, é muito fácil entender os sinais da Hashem. É mole entender a providência divina, como as coisas se encaixam no dia a dia, como as suas rezas vão sendo respondidas ou não, e o seu pedido que não foi respondido vai ser transferido para algo que você sim precisava e ainda não foi consertado, e a vida vai começando a ganhar muito sucesso. Se eu rezei por algo, me esforcei e não deu certo, justo é porque deu certo. O ato de eu não ter conseguido aquilo é ter dado certo. É ter dado certo. Assim é na vida inteira. Coisas da minha vida que já aconteceram, pessoal, que não tem lógica. Coisas muito difíceis de conseguir fazer, e a Hashem me deu uma facilidade incrível de resolver o problema. Coisas grandiosas. E às vezes coisas bobas, que eu tento, e não consigo. A princípio você vai se frustrar. Por que aquilo que é tão difícil eu consegui e aquilo que é tão fácil eu não consegui? Porque você tem que tirar um pouco o eu da sua boca. E aí você vai entender um pouco melhor o mundo. Existe o eu, existe a consciência ideal e a identidade de cada um. Mas diminuem o eu, se autocansarem um pouco. Não é que eu consegui, com as minhas mãos, passar num desafio difícil, e eu não consegui, olha como eu pude falhar num teste fácil. Hashem permitiu que eu assim passasse aqui, e Hashem permitiu que eu não passasse ali. Ah, se é assim, Rabino, eu não vou rezar para Hashem, eu não vou procurar sinais para o objetivo da minha vida, eu simplesmente vou deixar a vida me levar. Se você vive sem Hashem, não só o Maimônides fala num livro profundíssimo chamado Moreh Nevuchim, como também a Kabbalah explica, que Hashem vai tirando a providência divina de você. E aí, literalmente, você vai começando a viver de forma automática. Aleatória. Como se fosse um bingo. Ganhei e perdi, perdi e perdi, ganhei e perdi, ganhei e perdi, ganhei, ganhei, perdi, perdi, perdi. Você fica ao esmo, totalmente jogado aos ventos. Mas quando você reza para Hashem, vai reconhecendo os sinais de Hashem. Hashem como um casamento. Ele vai começando a se unir mais com você. E Hashem vai dizendo para você, que bom que você está entendendo a minha luz.
Que bom que você está entendendo meus toques. Que bom que você está entendendo meus conselhos. Você vai se dar bem. Você vai ter sucesso. E mais, quando você começa a perceber que você tem talento para um trabalho A, vamos supor que você seja muito bom como médico. Você consegue, cirurgião, tem a mão equilibrada. Aí você percebe que tem muita facilidade, talento, brahá, pode salvar a vida de irmãos judeus, de também pessoas boas do mundo afora. Aí nessa hora aparece um desafio imenso. Aparece um curso que agora, em vez de receber 20 pessoas por cadeira no vestibular, agora são 60 pessoas por cadeira. Mudou, não sei o que aconteceu de um ano para o outro, que até isso é engraçado, né? A média de pessoas, o que eles vão querer de profissão, ele é mantida mais ou menos igual todo ano, a não ser que aconteça algo muito drástico, mostrando como a Hashem ele divide o ser humano, cada um para ter certas vontades. Impressionante, impressionante como é que a Hashem é. Eu, às vezes, quando eu vou para o shopping com a família, eu penso nisso, falo, poxa, a média de pessoas no shopping todo dia é 300 pessoas. Como pode ser? Como pode ser? Ninguém combinou. Primeiro vai essas 300, eu fico em casa. Por que do nada não teve 1000 pessoas que resolveram ir para o shopping no mesmo dia? Aí você vai me dizer, Rabino, mas quando tem um show famoso acontece. Não, isso aí é fator exceção. Mas no dia a dia, por que é assim? Já parou para pensar ou não? Por que o número de carros é muito parecido naquela via, naquele local, para aquela rua, para aquela tal? Número de carros que acontece um problema e o carro enguiça, número médio tal. Não é interessante como é que toda essa conta, como ela tem uma manipulação positiva de Hashem? E quanto mais você está conectado com esse Hashem, não tem erro. E aí vem uma das últimas questões que você pode levantar dentro do seu medo e das suas dificuldades que todos nós temos. Rabino, mas se Hashem não mostrar realmente os sinais para mim? E se Hashem, sei lá, quiser mesmo que eu fique perdido e não me dê caminho nenhum? Isso não existe. Pegue a pessoa que você mais ama nessa vida. A pessoa que você mais confia. Tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, teu filho mais velho ou aquele que você tem muita afinidade. Você imagina ele te traindo? Ele dizendo para você, eu vou te ajudar nisso, eu prometo, mamãe. E ele pouco se lixou? Difícil. Uma pessoa que mais te ama na vida, já é difícil você imaginar ele quebrando a palavra dele. Agora imagina aquele que criou a palavra. Imagina aquele que o seu símbolo principal é a verdade, a Emet. Quando Hashem criou você e a mim, ele criou com o principal objetivo, e quase que único, de fazer bem. De que você tenha alegria, felicidade, mundo vindouro, completitude, tudo de bom. Hashem te criou para isso. Ele não precisa de mim nem de você. Ele criou você e a mim para ter coisas só boas. E a gente acha que não estamos garantidos com Hashem? Que justo ele que criou a bondade, ele criou o conceito bondade. Ele não vai estar comigo nas horas difíceis? Ele não vai me dar sinais? Parem para pensar. Quanta bobeira passa pela nossa cabeça. Quanta falta de sucesso existe por uma simples falta de reflexão. Se você não parar para refletir sobre a sua vida de vez em quando, um pouquinho cada dia pelo menos, um pouquinho, ou uma vez por semana, bastante tempo, você não tem como conseguir atingir todos os objetivos da tua vida. Não tem. O faraó, quando ele deu o trabalho escravo e percebeu que Moshe, pela primeira vez falou com o faraó para libertar o povo, e viu que o povo estava querendo ir embora, o faraó falou, agora eu vou dobrar o trabalho dos escravos. Por que o faraó fez isso? O faraó ele representa o mal. O povo judeu naquela história representa o povo judeu, assim como qualquer ser humano. O lado ruim, quando vê que você está perto de começar a refletir, pensar, se rebelar no sentido bom da vida, o lado ruim vem e aparece dizendo, não, você tem que pensar nisso, cuidado, e aquela música que você não ouviu hoje,
E aquele sentimento de angústia que você não teve, aquela depressão por causa de namorado. Não, cara, deita aí, escuta uma música depressiva. Não, já está levantando aí, querendo resolver a vida. Não. O lado ruim, ele vai te inventar 1 milhão de motivos, menos resolver o problema. E o que é resolver o problema? É começar refletindo sobre. Porque só dos escravos do povo judeu começarem a pensar em rebelião, o faraó dobrou o trabalho. Lembra, o faraó é o lado negativo do mundo, que ele começa a duplicar dentro do que Hashem permite. Ele começa a duplicar as dificuldades, para que você não passe à frente. E a prova, pessoal, que sempre se você estiver ouvindo a Torá, você vai se dar bem. E para terminar essa aula, eu nunca vou esquecer de um aluno que uma vez chegou para mim, quer dizer, vários já falaram isso para mim. Um deles foi Rabino. Toda vez que eu vou colocar tefilim, aquela fita preta com a caixa preta, você judeu que não conhece, homem acima de 13 anos, procure saber para começar a colocar tefilim todo dia, braço e cabeça. Ele me dizia, toda vez que eu vou começar a botar o tefilim, acontece alguma coisa ruim, algum grande desafio. Eu moro num local onde não tem nada de judeus, onde eu sou tendenciado justo para religiões bem contrárias ao judaísmo. E quando eu quero botar tefilim uma vez, tipo uma vez ou outra, acontece coisas ruins. Eu falei para ele, escuta uma coisa, eu garanto para você, e não por ser eu, Eliel, mas eu garanto em nome dos sábios da nossa Torá, que se você aguentar um tempo seguido, botando o tefilim, tirando o Shabat que não se coloca, seguido, esse teste vai acabar e você vai começar a botar tefilim, não vai mais acontecer nada disso. Ele falou, não, Rabino, você não sabe o medo que dá. Eu boto tefilim, começa a dificuldade. Eu falei, eu sei exatamente o que você está falando. Depois eu te explico melhor. Mas eu não quero que atrapalhe você. Faz. Ele fez. Passou uns 20 dias, ele manda uma mensagem dizendo, Rabino, eu comecei a botar tefilim. Quando passou uma semana e meia, 2, eu percebi que minha vida voltou ao normal. Eu comecei a sentir mais luz do tefilim. Parou os desafios, as coisas complicadas. Eu até esperei mais alguns dias para ter certeza que eu não estava sonhando. Eu falei para ele, agora chegou a hora de explicar melhor. Eu tinha medo de explicar e você ter medo do assunto. Porque às vezes quando a gente explica algo profundo para alguém, a pessoa fica com medo. Ah, é assim que acontece? Existem forças ruins? A pessoa desiste de vez. Mas pessoal, olha que maravilha. Estamos aí, pessoal, com 300 pessoas ao vivo. Cheguei para ele e falei, olha, o Rebbe Nachman explica isso no Likutei Moharan, baseado na Kabbalah, e muitos outros livros e estudos falam. Toda vez que você vai tentar subir um nível espiritual, é literalmente um portão espiritual que você chegou no portão para passar por ele, para um próximo nível. Que nem fase que você está passando um videogame, próximo level. Na frente daquele portão vão existir anjos, forças espirituais, boas e ruins, que vão dizer, não, calma, o outro vai dizer, não passa por aqui, e vão começar a fazer uma barreira para não deixar você passar. Quando eu falei para ele, fique seguidamente colocando tefilim, é igual o cara que vai ficar empurrando a porta. Por mais que tenha uns seguranças empurrando ele de volta, se esse cara que está tentando passar pelo portão continuar fazendo força, vai ter uma hora que os anjos daquela porta vão dizer, você ganhou, pode passar para o próximo nível. E é assim literalmente que acontece, não é metafórico, é literal. E aí você passa por aquele portão, fecha-se a porta atrás de você, não tem mais os anjos ruins naquela porta, e você está no novo nível. E aí você vai subir, e de novo vai ter a próxima porta. E é por isso que quanto mais a pessoa vai se tornando um justo nesse mundo, menos ele tem medo desse mundo. Porque ele fala, o que é esse mundo? O que é o portão? O que é o anjo que é negativo? O que é a força tal? Eu não vou temer nada a não ser Hashem. Porque é só ele que me faz passar pelos portões. É só ele que me dá o sucesso, atende a reza, me dá saúde espiritual. É só ele que me dá o sustento financeiro, é só ele. De resto, são pessoas me dizendo que vai dar tudo certo quando não tem base nenhuma para isso. Ou o cara diz que vai dar tudo errado quando ele também não pode substituir Hashem e poder me fazer mal. Então, no final das contas, é Nod Milvador. No final das contas, não existe nada a não ser Hashem. No final das contas, só existe como se fosse eu e Hashem. O colega, o vizinho, é tudo um grande cenário.
Tudo está promovido para serem desafios. E eu tenho livre arbítrio para escolher passar por eles ou não. Não existe nada a não ser Hashem. Isso é o principal sentimento que aconteceu na festa de Hanukkah. A festa dos 8 dias que a gente acende Hanukkah, o milagre do azeite, guerras contra os greco-sírios, que teve muito mais milagres do que o próprio milagre do azeite. O que eles mais pensavam, a Kabbalah dizia? Eles olhavam para aquelas carruagens dos greco-sírios. Eles olhavam para aqueles elefantes africanos treinados para pisotear, cheio de bronze, envolvendo o elefante para não conseguir nenhuma lança. E do nosso lado judaico, Kohanim, sacerdotes, normalmente um pouco mais cheinhos, acostumados a ficar em trabalhos que exigem menos andar. Zero força no sentido físico de batalhar. E eles derrubaram. Isso não é historinha, isso é história mundial. O povo judeu expulsou por um bom tempo a Grécia e a Síria, e aí só depois rolou o problema dos romanos, quando Hashem viu que o povo judeu estava com ódio gratuito. Olhem, pessoal, que impressionante que a gente está falando. Quando os judeus, na sua maioria, no caso os sacerdotes, falaram, não existe nada a não ser Hashem. Esse elefante gigante é um teste de Hashem. Aquele grego é um teste de Hashem, tudo um teste de Hashem, mas não vou ter medo. Aí ele venceu. Aí o povo judeu venceu com facilidade. Por isso, galera, a gente tem que ter isso em mente. E que Hashem ajude a todos nós a vencer esses testes. A todos esses objetivos. Se Deus quiser, pessoal, amanhã é segunda-feira. É a 4ª e última aula do primeiro módulo de Reis de Israel. O próximo começa dia 12 de novembro. E você vai ter os 12 ou 19. Porque é o seguinte, amanhã é a última aula do Reis de Israel. Aí depois a outra segunda-feira a gente vai dar um intervalo sem aula, para as pessoas poderem pagar com mais facilidade. O estudo fechado do Reis de Israel vai começar no meio de novembro. Então vai se inscrevendo, porque a gente vai começar a chegar no começo do segundo módulo, no auge do rei Davi. Rei Davi tem uma história muito longa, complexa, cheia de coisas profundas, Midrash, Gemara, muita bomba. Depois a gente vai para o rei Salomão. É só bomba, você não pode perder. Esse estudo fechado, é só você entrar na página do Facebook Torá com você, Torá com Hzinho no final, e você vai ver lá os links. O link vai te levar a uma ficha de inscrição e um texto curto te ensinando as regras do estudo fechado e a conta. Acabou. Pagou, tirou foto do comprovante, enviou, você está registrado, começa a receber as aulas. Pode assistir ao vivo. Não pegou ao vivo, assiste a gravação. Maravilha, 1h30 de aula por semana, você recebe todos os tópicos que a gente vai estudar. Você vai amar os estudos Reis de Israel. Não perca esse estudo. E aproveitando para dizer que o primeiro mês de Reis de Israel, quem perdeu, vai para o site toracomvocê.com. Só isso, toracomvocê.com. Lá tem 3 meses de estudo sobre Binei Noah, um diamante para Hashem. Tudo que o não judeu precisa aprender. Tudo sobre as 7 leis de Noah e suas quase 70 ramificações. Temos 2 meses sobre kasher, a nível de estudo de yeshiva. Eu botei nível alto. Você vai aprender sobre cozinha, carne e leite, tá tudo sobre kasher, tudo. Tem 2 meses lá no site sobre como enfrentar as forças negativas. A história famosa do Timbuktu do Brasil, estudada a fundo. Bilam, o profeta do mal, como se proteger de, infelizmente, macumba e coisas que existem de feitiçaria. Tá uma bomba esse estudo. E agora vai entrar o primeiro mês, que já acabamos, vamos acabar ao vivo amanhã, e vai para o site, primeiro mês de Reis de Israel. Entra, se inscreve, você vai amar. O segundo estudo que eu chamo você, curso de hebraico. Curso de hebraico já começamos, você pode entrar. Estamos começando desde a alfabetização nesse mês, até conversação ao longo de 1 ano. Você vai falar hebraico. Contanto que você escute minhas orientações, faça um dever de casa pelo menos um pouquinho. Você vai arrebentar. O primeiro mês é a alfabetização. Então, se você ainda não sabe nada de hebraico, não adianta começar direto do segundo mês. Você precisa começar pelo primeiro mês, adquirir a parte do primeiro mês, aprender a alfabetização, para começar com a gente no final de novembro, o segundo mês. Se você já é alfabetizado, entra, que vai começar a tua hora agora no segundo mês. Você vai falar. Tem apostila nova todo mês. R$150 a mensalidade.
Sendo que a média de aula é 1h30, 1h40, é o que está rolando na prática. Então você vai pagar uns 22, 23 reais a hora. Aula em imagem HD, fica gravado para você assistir quantas vezes quiser, dever de casa, orientação, técnicas até não poder mais, da minha mãe, professora de línguas já há 30 anos. Eu ensino hebraico moderno com várias ressalvas sobre o hebraico bíblico. Você vai amar, amar. Quer falar hebraico? Chegou a tua hora. Tá bom? E por último, convido vocês a patrocinar o meu trabalho de Torá com você. Um aluno uma vez me perguntou, e algumas pessoas, Rabino, aonde você quer chegar? Qual que é o limite? Só Hashem sabe o limite. Mas a Torá não tem limite. Eu sou um porta-voz. E eu me trabalho para entender que eu sou somente um porta-voz. A Torá não tem limite, ela tem que atravessar os céus. Ela precisa chegar principalmente no povo judeu. Todos vocês que são judeus, passem as aulas para outros judeus do YouTube. Mais de 300 vídeos. Você que não é judeu, veja se tem alguém judeu no seu Facebook, amigo, WhatsApp, passe para ele. O povo judeu é o público-alvo principal que precisa retornar para a Torá, é o nosso povo. E você que não é judeu, espalhe devido às 7 leis de Noah e aprender muito a se conectar com Hashem. Entrem no site do YouTube, no YouTube, botem Eliel Haski, está lá o meu canal do YouTube, mais 310 vídeos. Vídeo de 1 minuto e meio, 5 minutos, 10 minutos, vídeos de Parashá da semana, vídeos sobre todos os assuntos, você pode imaginar, Kabbalah, autista, signo, astrologia, numerologia, só bomba, você não pode perder, beleza? E se você quiser patrocinar o meu grande trabalho, para que a gente possa crescer cada vez mais, tamo junto, e que você seja sócio dessas mitzvot, e que a Hashem abençoe muito a você que também quer patrocinar. Pessoal, quero terminar abençoando a todos vocês, que a Hashem proteja sempre vocês de todo qualquer mal, espiritual, mental e físico, traga somente alegrias para vocês, sempre dê para vocês vitória, sentimentos negativos, tirem de vocês sentimentos negativos, deem a vocês somente sentimentos positivos, que a Hashem pegue todas as bênçãos da Torá e coloque agora sobre você, sobre todos nós, que a Hashem faça com que cada judeu volte para a sua Torá. É por isso que eu peço tanto a tua ajuda, sendo judeu ou não, leve para o máximo de judeus que você conheça o canal do YouTube, mostre as aulas tão legais que tem sobre assuntos diferentes, que a Hashem dê para vocês família constituída, filhos que dê orgulho para vocês, atenda a reza de vocês, dê para vocês saúde espiritual, mental e física completa, que a Hashem só dê coisas boas, alegres, tudo de bom, e vamos que vamos. Pessoal, já fico com saudade de vocês, até a próxima aula aberta quarta-feira, vai ser sobre a vida do Hafetz Haim e o seu grande estudo contra a maledicência, os pecados que se faz com a língua. Você vai amar. Quarta que vem tamo junto. Amanhã estudo fechado Rei Israel, vamos arrebentar, e terça-feira aula de hebraico. Bora! É isso aí, pessoal, tudo de bom com o Leitraot e até a próxima!